Nosso Deus, nosso Pai. Nesta manhã de domingo, Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo mais uma vez, Pai, venha me ensinar, para que eu possa ensinar, para que eu possa receber, para que eu possa sentir e ver as Tuas grandezas, Pai. Em nome de Jesus, é necessário que Tu cresças e que eu diminua. E as novas revelações para esse dia de hoje, eu tenho certeza que nós já estamos recebendo a partir do momento que a gente levantou, abriu nossos olhos, teve o primeiro contato com o Espírito Santo, convidando ele para fazer parte deste domingo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a essa programação. Amém e amém. Como é costume, todos os domingos nós cantamos 2 hinos, tanto da harpa cristã como do cantor cristão. Hoje vai ser o cantor cristão, o número 168, que fala de chuvas de bênção. Amém? Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuva de bênção, chuva de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, chuva mandada dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuva de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Oh, glória! Queremos as chuvas do céu. Amém? E agora nós vamos no 171, avivamento, né? Tem um código aí civil, né, criminal, que 171 é o estelionato. Mas aqui é o hino, cantor cristão 171. Amém? Aviva-nos, Senhor, ou dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do povinho. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação a bem do pecador.
Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Diga graças a Deus. E mais um dia, né? Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Mais um dia que eu sei que o Senhor já preparou para nós. Como tem um cântico que eu gosto muito, este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de vitória. Amém? Diga graças a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Hoje nós vamos contar a história bíblica aqui. Cuidado com a aparência. Muitas vezes nós vamos pelo que vemos e não pelo que sabemos ou que já temos de informação de algo que você tanto anseia, de algo que você quer ver acontecer. A gente vai muito pela aparência, né? Então aí no livro 1 Samuel, aqui na Bíblia, vamos abrir também e vamos fazer algumas perguntas daquilo que nós tiramos como revelação. Diga graças a Deus. E aí é primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo 7. Vai falar de uma história de um rei que um profeta, o sacerdote foi chamado, se chamava Samuel, e Deus disse: vai à casa de Jessé, vai ungir a um deles lá que eu vou torná-lo rei. E começa aqui assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim que Samuel chegou naquela casa, todos os filhos já estavam reunidos, menos um. E ali, quando Samuel colocou seus olhos diante do primeiro filho de Jessé, homens altos, bonitos, né, preparados para a guerra, fortes, já que iam ser reis, né, iriam ser ungidos, Samuel já foi de imediato aqui assim. Então chamou a Jessé Abinadab, que foi o primeiro filho, e fez passar diante de Samuel e disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. O Senhor já falou: não é este também, não quero. Você está olhando, Samuel, com os olhos carnais, você não está vendo da maneira que eu quero que você veja. E foi passando um por um, até que encerrou-se os 7 filhos, mas não tinha mais quem passar. Aí, porém, Samuel perguntou a Jessé: o Senhor não tem escolhido a nenhum destes, né? E aí, Deus falando para Samuel: Samuel, atentas para a sua aparência, você está olhando muito para a aparência, para a altura. Não é isso que eu quero. Eu estou rejeitando porque eu não vejo como você vê. Então, muitas vezes, o que eu quero chamar a sua atenção hoje, às vezes você vê aquele irmão, aquela irmã, aquele patrão, aquele chefe, ou você também e você vê seu empregado com menosprezo, porque você olha para a aparência daquela pessoa. E muitas vezes você não sabe, às vezes até a formação que aquela pessoa já tem. E outro chega lá todo bonitão, todo engravatado, todo roupa, sapato cromo alemão. Aí as pessoas já costumam colocar nos primeiros lugares, seja no teatro, né? Seja ali na igreja, onde houver um destaque, as pessoas já pegam aquela pessoa de imediato e já colocam na frente. E depois você vai descobrir que aquele lá realmente é como o hino que eu cantei, 171. É um tremendo estelionatário, é um enganador, né? É um lobo disfarçado de ovelha. Ele chega, ele envolve, ele consegue cativar por causa de uma aparência bonita. E realmente a beleza é algo extraordinário, é de Deus. Ela enfeitiça mesmo, ela domina a mente, os olhos das pessoas. Mas você não tem que olhar para a aparência da pessoa. Você tem que começar a conhecê-lo, conhecer a sua mente, como ele age, o que ele fala, por onde ele anda, quem é ele. Hoje em dia não está mais assim. As pessoas estão entrando em relacionamentos via internet, só porque viu uma fotozinha bonitinha lá, já se engana, entra, quando chega lá, uma tremenda violência, um tremendo desacordo. Mas a aparência daquela foto estava lindo, estava bem desenhado.
Tem pessoas que usam fotos até de artistas com o nome, e ele dizendo que ele é aquela pessoa. Ou seja, cuidado com a aparência. Hoje é o nosso tema, cuidado com a aparência. Não vá pela aparência, seja prudente. Eu costumo dizer, e eu ouvi muito dos antigos, Deus nos deu 2 orelhas para ouvirmos mais do que falar. Então você comece a ouvir, você comece a observar informações. Não vá de imediato, não vá com muita sede ao pote, como a gente diz lá no Nordeste, que você pode tropeçar e quebrar o pote é de barro. Vai devagar. E Samuel chegou ali e viu aqueles homens frondosos, grandes, bons de lutas, e já foi querendo ungir, e Deus o repreendeu. Disse: olha, Samuel, para. Você está vendo como todo mundo vê. Você está esquecendo que você é um sacerdote. Então você que é dirigente, né, de congregações, de igreja, para de ser tão imediatista. Observa mais quem você está deixando subir no altar, quem você está deixando trazer a palavra de Deus, quem é aquela pessoa que faz parte da direção ali, da diretoria da tua igreja. Começa a observar um pouquinho mais antes de fazer o convite. Vê se aquela pessoa é assíduo, se ele frequenta verdadeiramente os cultos, ou ele só vem nos dias de festa, né? Tem gente hoje que só vai no dia de festa. Se tiver festa na igreja, eu tô dentro. Se não tiver, não, vai ser aquele negócio de sempre, louvores, pregação, né? O pastor repreendendo, outro revela, outro faz isso. Não, hoje eu não vou não, mas agora se tiver um bolinho, um refrigerante, um carreteiro, um churrasquinho, eu tô lá. Quer dizer, as pessoas estão esquecendo, e muita gente está entrando por esse caminho, esquecendo que o verdadeiro motivo da pessoa ir até ali, a congregação, é cultuar. É ver Jesus nos irmãos, ver Jesus na liderança, né? Ver Jesus nos visitantes. Mas não, as pessoas estão interessadas muito não. Está começando a se cumprir claramente o que diz a palavra de Deus: o amor de muitos esfriarão no final dos tempos. Hoje está esfriando até demais, né? A gente fica até preocupado com isso. E aí, depois que, no versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse ainda: falta um menor. Aí começa, um menorzinho, eis que ele está lá apacentando as ovelhas. Então disse Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos na roda da mesa até que ele venha aqui. Olha só que aqui Deus já começa a fazer um mover, enquanto Davi não chegar, que é esse que eles foram buscar lá no campo. Ninguém vai se sentar aqui para a gente banquetear, não. Ou seja, desde aí Deus já começou a colocar uma reverência. E às vezes a gente não observa. Não, a pessoa atrasou um pouquinho. Calma, espera. Vamos dar honra a quem tem honra. Não vamos olhar com os mesmos olhos dos outros, né? Porque nós vamos pecar. Nós vamos errar. Então, mandou buscar e trouxe. Olha a aparência de Davi, completamente diferente da aparência do judeu. Os judeus são de cores bem escuras, queimados de sol, né? Mais puxado para o negro, que hoje a gente fala a cor preta, né? E aí chega aquele moço pequeno, jovem, ruivo, cabelinho ruivo, aquele cabelo vermelho de fogo, né? De formoso semblante, de boa presença. Então quer dizer que aqui já chegou impactando. Eu sou Davi. O brilho que entra junto com ele ali, quem será que colocou? Porque ele era completamente diferente de todos os seus irmãos. Quem sabe até, na Bíblia não diz, mas isso sou eu que estou querendo concluir um pensamento. Ele já ficava cuidando das ovelhas separado lá, justamente por ser diferente. Quem sabe, às vezes, alguma gozação, hoje a gente chama bullying, né? Quem sabe, algo corria. Então o pai, não, vai lá para as ovelhas. E lá nas ovelhas, Davi foi quem foi Davi. Compositor, instrumentista e rei, né?
E aí ele chega com aquela presença bonita. Aí Samuel de imediato já se levanta, vai lá e unge-o. Porque este mesmo é. O próprio Deus já tinha confirmado. É esse aí, Samuel. De todos os outros que você olhou pela aparência. É esse aí. O ruivo, o jovem, completamente diferente, franzininho. Não era forte como seus irmãos. Um corpozinho mais, flexível, mais fraco. E imediatamente ele levantou e Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Então cuidado com a aparência, que Deus pode ungir aquela pessoa que você mais escandaliza, a pessoa que mais você despreza, a pessoa que menos você conversa dentro da sua congregação. O pastor está vendo com outros olhos por ser o anjo da igreja, ele vai ungir aquele lá primeiro do que você. Porque você vive olhando com olhos carnais e julgando a aparência. Achando porque o irmãozinho chegou com uma calcinha meia rota, meia desbotada, daqui boa, né? Que eu estou falando uma marca, vamos dizer, da água sanitária. Né? E ele usou, tem uma chinelinha, né? Às vezes até com prego embaixo, que isso é moda. Desde criança eu sei desse truque. Lá no Nordeste, quando estourava ali aquela correia da chinela, não, ainda dá para usar. Colocava ali, fazia um furo com ferrinho quente ali, colocava um prego e você ainda usava muito tempo. E às vezes aquela pessoa chega, às vezes até disfarçado, para ver a atitude daquele ambiente. Se eu chegar todo bonitão, lógico que vão me tratar bem. Eu quero chegar assim, meio roto, meio desajeitado, né? E aí, os irmãos todos presenciaram o seu irmão ruivo, completamente diferente, completamente alheio àquilo que você tinha como concepção de aparência, ser ungido. Às vezes é difícil você engolir, mas eu já estou na igreja há 2 anos, 3 anos, 5 anos, o pastor não me separou, depende. Depende de como anda a tua aparência lá fora. Depende de como anda a tua aparência no trabalho, conforme anda a tua aparência dentro da própria congregação, como é que você se comporta. Então aquela pessoa chegou, já foi separada, já foi ungida e já está lá trabalhando para o Senhor. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi já recebeu o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo. Né? Então não é coisa nova, o Espírito Santo vira e mexe tomava conta de alguém. Isso veio sim se fechar o ciclo todo já no Novo Testamento e lá nos dias de Pentecostes. Que aí para cá começou-se a maior divulgação. Mas o Espírito Santo sempre esteve usando homens no passado, aqui no Antigo Testamento. E aqui está dizendo que assim que ele recebe a unção, ou seja, ele é escolhido, separado, batizado ali, tudo acontece ao mesmo tempo, ele já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Aqui não diz que Samuel ficou para o banquete, para tudo que já estava ali em volta da mesa. Eu tenho por referência isso aqui. Quando eu vou fazer visita missionária, o máximo que eu peço naquela casa é água. Agora, se você me convidar num dia especial, um dia diferente, né, para um banquete, aí é outra história. Aí nós vamos almoçar, vamos tomar um café da tarde, uma janta, não sei. Mas quando é visita missionária, eu só bebo água. Eu vou, entrego o recado, unjo, oro, expulso, determino, faço o que Deus mandou e ali mesmo eu saio e deixo a família se deleitar. Eu já não sou mais participante daquela festa que vai acontecer ali, né? E ali todo mundo esperava que um daqueles filhos ali fosse escolhido, dos grandes, a aparência de homens fortes que aguentaria batalha. Deus foi lá e mostrou para Samuel, mostrou para Jessé, mostrou para Aminadab aqui, mostrou para os irmãos Ramá, para todos os Samá, que era o nome dos irmãos de Davi, que não eram eles por causa da aparência. E muitas vezes você não vai ser escolhido pela tua aparência, você vai ser escolhido pelo teu coração. Né? Que aí lá no Salmo 147, eu quero que você anote aí, Salmo 147, versículos 10
e 11. Vamos ler? Você está em Samuel, você vai um pouquinho para frente, passa Crônicas, né? Passa lá Esté, passa Jó, aí você chega em Salmos. E o Salmo 147 está bem no finalzinho de todos os Salmos. Versículos 10 e 11. Amém? Eu estou numa escola, por isso eu ensino você manusear bem a palavra. Salmo 147, versículo 10 e 11. Olha o que aqui diz aqui, confirmando o que eu estou falando para você. Não se deleite na força do cavalo, porque o cavalo pode ser aparentemente lindo, bonito, né? Nem se comprar na agilidade do varão. Então não fica lá admirado, né, pela aparência, agilidade com que a pessoa se desenvolve. O Senhor agrada-se dos que o temem e do que esperam na sua misericórdia. Deus não gosta de pessoas muito apressadas, não. Pessoas explosivas. Não, é pai e tem que ser. E aí, daqui onde você está em Samuel, você vai para o livro de Isaías. É logo o livro seguinte. Você vai me parar, anote aí no caderno, se você ainda não consegue manusear a Bíblia. 55, versículo 8. Já ensinei aqui que 55 é o número do capítulo. E o número menorzinho se chama versículos. Então você vai até o versículo 8. Tá? É o poder de convidado e a procurar a salvação. Olha o que diz o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus não pensa como você. Agora você tem que pensar como Deus. Agora Deus não pensa como você. Está aqui Isaías 55, versículo 8. Né? Não, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Você olha, tem um pensamento, você faz o autoanálise, você vê aquela aparência e você já coloca em xeque-mate. Não é assim que Deus vê. Primeiro você vai orar, vai consultar, vai procurar o Senhor. Senhor, é da tua vontade, aquela pessoa que foi indicada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aí você volta lá, vai lá para frente, vai lá. Não, volte um pouco, vai em 1 Reis 8. Você vai voltar onde você está. Em Isaías, você vai voltar a Crônica, aí você vai achar Reis. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Vamos ver o que é que diz aqui também sobre a aparência? Vamos todo mundo estudar junto. 8, 39. Está aqui o 8, 39. Olha o que diz. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação e perdoa e faz, e dá cada um conforme a todos os seus caminhos. E segundo vires o seu coração, Deus tem que ver. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então só Deus conhece o coração, só Deus anda na sua mente. Então, a outra pessoa que está diante de você, você não pode julgar. Você também não pode julgar a aparência de um bom cavalo para você comprar, de um bom gado, né, de um bom carro. Você tem que conhecer se aquele motor, se não já houve, rodou bastante, se ele já não foi virado, como se fala nas garagens. 100 mil quilômetros a pessoa zera, faz um motor novo, se ele não já foi batido. Né? Você tem que tirar as informações. Se você bateu o olho e comprou, não, usar, tá bonitão, você roda um mês, aí começa a dar problema. Aí você, Deus, o senhor não podia deixar fazer isso comigo? Ei, peraí, foi você. Você foi no impulso, você foi pela aparência. Né? Tem carro novo que dá problema. Então, vai devagar. Chega num ambiente, começa a observar, ouvir mais e falar, às vezes até menos. Observar quem está em volta. A aparência não vai fazer o fechamento das coisas que você precisa, não. Aí você vai aqui e sai de Reis, vamos para a 1 Crônica, um pouco mais à frente, capítulo 28. É o próximo capítulo, depois desse de Reis, aqui 1 Reis, 2 Reis. Aí vem 1 Crônica 28, versículo 9 também. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, serve-o com o coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se deixares, rejeitado serás. Então Deus vê o coração. Mais uma vez eu estou confirmando para você sobre
cuidado com a aparência. Eu estou te dando outros textos. Eu vou repetir o que eu já li. Você anote aí se você não conseguiu acompanhar, manuseando a Bíblia. Salmos 147, versículos 10 e 11. Aí eu li Isaías 55, versículo 8. 1 Reis 8, 39. 1 Crônica 28, 9, onde eu estou. Aí nós vamos lá em Jeremias. Jeremias é depois de Isaías, capítulo 11. Nós vamos lá no 11 de Jeremias. Capítulo 11, versículo 20. O que é que diz aqui? Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração. Olha que coisa forte. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Então Deus, ele vai olhar primeiro o teu coração, depois ele vai sondar o coração de quem você está pedindo para julgar a tua causa. De repente você está pedindo vingança, pedindo justiça, por causa de uma aparência, por causa de uma arrogância, ou então às vezes a pessoa é tímida e você julgou e já quer, entrega na mão de Deus e já manda Deus resolver a causa que é para destruir aquela vida. Cuidado, cuidado. E no mesmo livro de Jeremias, vai um pouquinho mais para frente, 17, versículo 10. Tudo isso eu faço questão de ler, anotar, para ficar como referência, para você ver que existem outros textos que falam, que te alertam sobre a aparência, tá? E no Novo Testamento vai ter também. Mas aqui, e no mesmo livro de Jeremias 17, versículo 10, diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Está repetindo. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então não é pela tua aparência que tu vai ser julgado, não. Não é? Tem gente que acha você feinho, mas Deus te acha lindo. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. Tem gente que acha você lindo, tem outros que acham você horrível, antipático, né? Arrogante, prepotente. Só por causa da sua beleza você se acha superior aos outros. Cuidado com a sua própria aparência. Comece a olhar para você como se você estivesse olhando para Jesus. Jesus não fez acepção, Jesus não olhou o rosto, Jesus não olhou a aparência. Jesus atendeu todo mundo, todos que se achegaram até Ele, Ele atendeu com o mesmo amor. Desde centuriões, né? Desde cobradores de impostos, desde príncipes, até os mendigos, até os aleijados, até os deficientes visuais, né? Que hoje fala deficientes, mas a Bíblia fala de aleijados, dos cegos, né? Dos coxos, que é chamado. Mas Jesus não olhou para isso. Se Jesus fosse olhar a aparência, com certeza ele ia só nos palácios. E Jesus não foi só nos palácios atrás de aparência. Jesus, ele procurou justamente aquele que estava mais ruim, mais feio, mais deteriorado, mais deformado. Eu tenho um ditado que eu mesmo criei, que Jesus é o único que compra mercadoria estragada. Se você chegar numa banca de fruta e tiver machucado ali a tomate ou alface, você não vai levar. Jesus não, ele levava, renovava, restaurava e aquela pessoa continuava andando. Não olhe para a aparência, né? E Jesus nunca olhou para a aparência. Esse mesmo versículo aqui, ele está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Anote aí, depois você confirma lá. Agora eu gostaria que você fosse aí no segundo livro de Coríntios, aos Coríntios, tá? Lá no Novo Testamento. Agora você vai lá para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lembra daqueles livros, Atos, Romanos? Aí você vai achar o segundo livro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Olha o que é que está falando. Olhais para as coisas segundo a aparência? É uma pergunta. Quem que está fazendo essa pergunta? Paulo, defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo até então era perseguidor, agora ele era apóstolo. Aí os homens estavam olhando ele para a aparência, com aquele cuidado antigo. Quem era Paulo? Né? Vamos dizer na linguagem nossa moderna, aquilo era o terror. Tocava o terror na vila, tocava o terror na igreja, tocava o terror na escola, né? Lá dentro do serviço também era um bagunceiro. Hoje é um homem, uma pessoa, uma mulher transformada. Aí as pessoas continuam olhando você com cuidado. Aí ele diz, olhais para as coisas segundo a aparência?
se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Ou seja, se eu olho para ele e ele diz, eu sou de Cristo, ele ali não. Peraí, se você é de Cristo, eu também sou. Porque eu também estou servindo o mesmo Cristo que você está servindo. Então, cuidado, não olha para a minha aparência. Não olha para o meu tipo intelectual. Não olha para a minha falta de cultura, pouco estudo. Olha para mim com os olhos da fé. Pede ao Senhor, Senhor, mostra quem é fulano, quem é cicrano na ordem do dia, né? Para que eu não peque, para que eu não cometa erros, né? Então aí, olhai para as coisas segundo a aparência, eu até transcrevi aqui para o caderno. Que também tem outras referências que você for confirmar no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 7, versículo 24. 1 Coríntios, você está no segundo. No 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e o 3, 23. E primeira epístola lá de João, capítulo 4, versículo 6, está com essas mesmas questionamentos. Você está olhando para a aparência? Para de olhar para a aparência, né? Tudo aquilo que eu acabei de ler para você, eu transcrevi para o meu caderno. E Atos 1, 24, orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor de todos os corações, mostra qual desses dois tu tens escolhido. Isso aqui foi numa escolha. E Levi foi escolhido para ficar em lugar de Judas, né? Então, não é pela aparência, não é pela capacidade que eu estou olhando ali com meus olhos carnais, não. É pelo coração, é pelo que Deus quer, né? E João 7, 24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vai lá, vasculha. Não é que você está xeretando a vida do irmão, é que as coisas de Deus são santas. Você não pode deixar qualquer um chegar, subir, mandar ser tesoureiro, o outro é secretário, o outro é conselheiro fiscal, o outro é zelador, o outro é porteiro, um é diácono, o outro é presbítero, o outro é missionário, o outro é pastor. Você já vai ungindo, o camarada chegou ali com 6 meses, ele já subiu só porque o dízimo dele é gordo. O outro irmãozinho lá que tenha muito mais condição, muito mais unção, o dízimo dele é menorzinho, você deixa ele no banco. Você para de ganhar vidas para Jesus, de ver a sua obra ali, a obra que você gostaria de realizar, não sair do canto, porque é sua. Agora, se você deixar a obra de Deus, Deus fazer do jeito que é, Deus escolhe, Deus capacita, Deus mostra, assim como ele mostrou para Samuel. Não é nenhum desses bonitão, fortão aí, não. É aquele ruivozinho que está vindo lá do campo. E a história de Davi, se você ler, foi uma coisa linda, maravilhosa de conquistas. Franzininho matou ursos, matou leão, matou um gigante, né? E assim, leia a história, né, de Davi e você vai descobrir, né? E aqui continua, que eu acabei de ler. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Isso está onde, missionário? Em 1 Coríntios, capítulo 14, 37. 1 Coríntios 3, 23, como eu mandei você anotar. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, se você é de Cristo, você pertence a Deus. Eu também. Então não olha para a minha aparência. Às vezes eu estou ali na igreja, quietinho, no meu canto. O pastor está me vendo, os irmãos estão me vendo. E ninguém me chama para fazer nada. Mas eu sei o que eu estou fazendo ali. Eu estou ali cultuando, bendizendo o nome do Senhor, me enchendo de informações do céu, sabedoria, me enchendo de unção, observando tudo que às vezes eu poderia dar um conselho, né? Ou uma orientação, porque tem gente que não gosta de ouvir conselhos. E na carta lá de 1 João 4,6 está escrito assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos no Espírito e na verdade o Espírito de erro. Então é um dos primeiros dons que eu pedi para Deus, foi o dom de discernir Espírito. Que é para mim saber quem estava falando as coisas de Deus e quem estava querendo me enganar. Enganado eu já era. Eu já vivia num mundão de enganos. Então eu pedi, Deus, é esse aqui que vai me mostrar quem é verdadeiro,
Quem é que vai me ensinar a verdade ou quem é que vai estar me manuseando? Me dominando com coisas erradas, né? E a maior prova que a aparência pode enganar, eu vou dizer para você agora, Jesus Cristo. Você sabe qual era a aparência de Jesus? Não é esse Jesus lindão, bonitão, fotografado em vários quadros, loiro, cabelo cacheado, olhos verdes, olhos azuis, né? Jesus, olha só, você vai descobrir hoje, junto comigo, que um dia, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2 e o versículo 3, está escrito assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer de formosura. Então aqui ele está falando de quem? De Jesus, não é de Davi, porque Davi tinha formosura. Davi era bonito. Apesar de ser ruivo, o semblante dele era bonito. Já Jesus não tinha parecer de formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Olha que interessante. Para quê? Para que o desejássemos. Você está descobrindo junto comigo que Jesus não tinha uma aparência bela, ele tinha a aparência de homem rústico, trabalhador. O pai dele ensinou carpintaria. Tanto é que dos 12 até os 30, quando ele começa o ministério dele, não tem coisas registradas muito não sobre a vida dele ali, dos 12 anos, a sua adolescência até a maturidade, que era os 30 anos. Mas ele estava ali trabalhando com o pai dele. E muita gente não quer trabalhar, muita gente acha que não, eu orei, Deus vai mandar. Isso, fica deitado aí, fica esperando, você vai morrer de fome. E ninguém é obrigado a te dar as coisas porque você está em casa esperando que Deus manda, não. Se você pegar a palavra ação, ora, ação. Então, a ação está ligada à oração. Se você dividir a palavra oração no meio, você vai ter ora, ação. Quer dizer, ora e age. Ah, eu quero trabalhar. Vai distribuir currículo. Não, mas eu acho que vão me chamar. Vai te chamar para quê? Você entregou algum lugar? Você não fez isso. Então aqui, olha só. Ele era desprezado. Jesus, pela aparência que ele tinha, ele era desprezado. E o mais indigno entre os homens, né? Homem de dores, experimentado no trabalho, e como um do que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não, eles dizendo, e não fizemos dele caso algum. Então para de achar que Jesus é aquele bonitinho lá. Jesus era, se você olhar para o judeu natural, ele é indo para a cor escura. Deserto queima. E o narizinho de Jesus era aquele nariz rombicudo, que a gente lá no Nordeste chamava, você tem um nariz de bico de papagaio. Porque o nariz começa aqui e no finalzinho ele dá uma curva para baixo, tipo assim, quase que vai fechar as narinas. E o cabelinho curto, bem pichainho, bem enroladinho, porque é desonroso o homem ter cabelo crescido. Então Jesus não tinha o cabelo comprido igual é pintado nos quadros. Se alguém está achando que eu estou inventando alguma coisa, procura. Como é que anda o judeu? Ele não apara a ponta da barba, por isso que não cresce muito. Fica lá no tamanho volumoso, mas eles não aparam a ponta, porque se você apara o cabelo, ele é oco. Vai entrar a ventilação, é tipo uma planta, vai receber vitamina, e ele vai continuar crescendo. Por que que o pelo que existe embaixo, né, das axilas dos homens não crescem? Porque você não raspa. Já do rosto, você vive tirando, o tamanho que vai ficando. Isso tem uma semana que eu dei uma rebastada. Peguei um aparelhozinho lá e dei uma cortada. Olha o tamanho que ela já está de novo. Já do braço continua do mesmo tamanhozinho, desde quando eu sou adolescente, porque lá você não mexe. Então a aparência, Jesus não tinha aparência de beleza. Mas eu olhando para Jesus, ele é o mais belo de todos. É o mais formoso de todos. É o mais agradável. Tanto é que nós somos chamados noiva de Cristo. Porque nós vemos a beleza interior de Jesus. Nós vemos o coração de Jesus. Então a aparência dele aqui física era horrível. Ninguém jamais se aproximaria, ninguém jamais entraria se ele tivesse uma igreja, se ele tivesse ali uma sinagoga montada para ele.
E às vezes você olha para determinadas lideranças, feinho, a irmã feinha, mas quando ela pega o microfone, é uma bênção. É de arrebentar o culto, é fogo que cai, é no louvor você sendo curado, sendo liberto. Mas você olhou aparentemente, isso aí não vai sair nada. Aí chega o outro lá, todo aparentemente, todo emposado, todo cheio de coisas, e abre a boca, misericórdia, não tem melodia nenhuma. Não tem conteúdo na palavra, não estuda, não lê, acha que é coisa que não deveríamos fazer. Ei, existem leis que você tem que estudar, você tem que ler, você tem que aprender. Tá certo que a revelação vem de Deus, mas você tem que ter conhecimento, você tem que ter formação. Como é que você quer ser um médico sem estudar? Como é que você quer ser um advogado sem estudar? Como é que você quer ser um engenheiro sem estudar? Um agrônomo, né? Alguém que cuida de algo surpreendente que são multidões. Aí porque é para cuidar de ovelhas, é para cuidar do povo, do rebanho de Deus, você não quer estudar. Não, Deus me capacitou, sim, Ele te revestiu de autoridade. Então o que você for aprender numa escola, numa faculdade, numa universidade, não vai tirar a base que você tem. Você vai lá, estuda, responde, pega aquele diploma, coloca na sua parede. Quando alguém perguntar, você diz, não, eu tenho formação. Nem que seja licenciatura curta na teologia, na missiologia, vai lá, estuda, se prepara, faz uma capelania, já que você quer entrar em presídio, em hospitais, quer ser capelão empresarial. Tem que ter formação, igreja. Se você não tem informação, como que você vai falar de algo que você não tem profundo conhecimento? Ah, eu vou segundo o que me falaram. Não, você vai segundo o ditado diz, Maria vai com as outras. Ou lá no Nordeste a gente ainda é um pouco mais radical, diz, você parece piolho. Vai na cabeça dos outros, né? Só vai pela cabeça dos outros, porque ele vem, voa e vem para a planta na sua. Você não tem a sua formação, você não tem a sua ideia, você não tem a revelação de Deus. Eu tenho revelações que Deus me deu e tem outras que eu não tive ainda. E olha, eu fiz agora, no dia 9 de outubro, 33 anos que eu fui ungido a missionário, eu estou aprendendo. Eu vou morrer aprendendo. Eu não sei tudo, porque Deus não me revelou tudo, Ele só vai revelar o que Ele quer para mim. E ainda para sua surpresa, eu não falo em línguas. Eu não tenho o dom de línguas. Mas eu tenho os outros 7. Eu tenho porque eu tenho certeza, porque eu já usei. E deu resultado. Agora, o de línguas e de interpretar a língua, eu quero os dois juntos. Eu não quero falar em mistério, não quero falar em língua e não interpretar, não saber às vezes o que eu estou falando. Só por aparência. Porque lá na igreja, lá se você não falar em língua, você não tem o batismo com o Espírito Santo. Aí já é doutrina, eu não vou discutir. Mas eu tenho o meu conhecimento, eu sou bom aqui, pelo menos eu me sinto já um pouco capacitado em ensinar. Eu já orei por pessoas que foram curadas, eu já vi operações de maravilha, pessoa levantar de cadeira de roda, através da unção com óleo. Isso desses 30 e poucos anos. Agora, o dom de falar em mistério, o dom de língua, eu acho lindo. Minha esposa, que Deus a levou agora, está descansando, antes do batismo, com 6 anos de idade, ela já recebeu o mistério de falar em línguas e interpretar. E já tinha o dom da revelação. Antes de descer as águas do batismo. Como explica isso? Já eu, com essa idade toda, não falo em mistério, né? Aí os irmãos, muitos me olham atravessados. Será que ele é de Deus? Olha a aparência. Aí vão pela aparência. E não pelo que eu posso oferecer como missionário. E o que eu posso oferecer como missionário é ir buscar as ovelhas. Entrego para o pastor toma de conta e dá o pasto, está aqui, eu já levei, já curei as feridas, já sarou, eu estou te entregando prontinho para o batismo e receber a doutrina da tua denominação, não de mim. Eu tenho um ministério, mas eu não tenho igrejas abertas. Eu tenho um ministério há 20 anos, registrado há 10, com CNPJ e tudo. Nunca abri igreja porque Deus nunca permitiu. E muita gente diz, o senhor devia abrir porque o senhor é isso, que eles veem minha aparência. Eu brinco, eu zoo, eu participo, eu choro junto com eles. Mas Deus nunca mandou eu abrir uma igreja agora por causa que eu quero aparecer. Agora eu vou lá e vou abrir uma igreja. Eu vou me dar mal. Sabe por quê? Porque Deus não mandou eu abrir igreja. Eu formei algumas pessoas pela misericórdia de Deus através de orientação que hoje são donos de suas próprias igrejas.
Começaram comigo como discípulo, não conhecia nada de Bíblia. Mas Deus levou ele ao conhecimento da palavra, ele teve a base, depois ele foi ungido a diácono, presbítero e no final a pastores. E Deus deu uma igreja montada para ele. Deus nunca me deu nenhuma cadeira para começar uma igreja. Aí eu tenho que manter minha aparência. Não, eu vou montar uma igreja. Eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal, porque eu vou fazer aquilo que Deus não quer. Agora me deixa lá no campo. Me deixa solto igual Davi, lá atrás das ovelhas. Vou buscar mesmo e trago, entrego. E ali aquela congregação, aquela denominação, que continue o que eu comecei. Pode sabatinar, pode perguntar o que ele ensinou para você, o que é batismo, o que é dízimo, né? O que é ceia. Isso tudo eu ensino enquanto discípulo. A pessoa chega ali já com uma base, um alicerce. Agora as colunas, as paredes, o telhado, isso aí é a igreja que adotar ele é quem vai fazer. E eu faço isso há 33 anos. E até hoje Deus não me repreendeu. Então quer dizer que eu estou fazendo certo. E não estou fazendo para me aparecer. Hoje eu toco timba, esse instrumento aqui. E se tiver que dançar dentro da igreja, eu danço. E tem gente que me olha lá, tá querendo aparecer. Problema dele. Davi dançou, Miriam dançou, todo mundo dança. O povo de Israel, o povo judeu lá em Jerusalém, as festas de dança. Mas é no espírito. Amém, igreja? Então não é por aparência. Não é porque eu quero ser o bambambam. Não é você que quer que se sobressair por causa da tua aparência, da tua altura, da tua beleza, da tua cor, do teu dinheiro. Aí você quer ser mais do que os outros, você quer aparecer mais do que os outros. Só você manda, só você determina. Ei, seja mais humilde. Respeite a aparência. Quer ser respeitado? Comece a respeitar. Aceite as pessoas como elas são. Pessoa com deficiência visual, ou mancando de uma perna, ou ele todo sujo, mendigo jogado na rua, ou é a prostituta, o travesti. Respeite. A menos que eles venham até você e te perguntem qual é a razão da tua beleza, porque eles vêem beleza em você quando você serve de coração, quando você serve com sinceridade. Aí a tua aparência vai se sobressair, aí vai causar inveja, aí tu te prepara, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, porque vai vir perseguição. As pessoas não gostam muito quando você chega e começa a se destacar na igreja, ou por a tua aparência ou pela tua capacidade. Mas não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o alvo que é Cristo. Não olhe o teu irmão com teus olhos da carne, começa a dizer, Senhor, eu quero ver pelos olhos da fé. Olhos espirituais, ouvidos espirituais, boca espirituais. Os pés também têm que ser espiritual para andar nos lugares consagrados. Não é qualquer tipo de ambiente que os pés do crente devem estar pisando. Ah, mas eu fui lá evangelizar no carnaval, ó. Como que você evangeliza no carnaval? Ah, eu fui naquela boate lá e fui evangelizar. Cuidado, você está bem revestido para entrar ali? Eu não recrimino não, mas cuidado com a aparência. Você pode perder tudo aquilo. E aí eu vou te dar umas referências e gostaria que você anotasse no seu caderno. Só anota, depois você vai ler compassadamente, porque aqui é o fechamento do estudo de hoje. Cuidado com a aparência. Então eu quero que você anote aí no caderninho. Livro de Salmos, capítulo 73, 20. Mateus, capítulo 22, 16. Marcos, capítulo 12, versículo 14. Lucas 9, 29 e 17, 20. João, capítulo 7, 24. Gálatas, capítulo 6, 12. Colossenses, capítulo 3, 22. 1 aos Tessalonicenses 5, 22. Segunda carta de Timóteo 3, 5. Colossenses 2, 23. 1 aos Coríntios 7, 31 e 2 aos Coríntios 10, 7. Se você não deu condições de anotar tudo, depois você revê, você vai lá no nosso canal, aciona lá, se inscreve e reveja toda essa escola bíblica de hoje, né? Dê o sininho lá, você aciona. Aí você vai ouvir no final o missionário repetir os capítulos e versículos de alguns livros que falam de referências à aparência. Porque já subi no renovo, né? Ele diz tudo isso aqui.
Jesus era desprezado, a aparência dele era horrível. Ninguém jamais ia seguir Jesus se fosse pela aparência. Mas a gente segue Jesus por causa do coração, da beleza que ele tem, da santidade que ele é, do brilho, de tudo que é diferente aquilo, como humano, a gente gosta de observar. Então, a partir de hoje, comece a olhar o da direita, o da esquerda, o da sua frente, o que mora nos fundos, aquele irmãozinho, aquele patrão, aquele dirigente, aquela irmã do ciclo de oração, né? Comece a respeitar mais a aparência do próximo. Porque quando você começa a aceitar como ele é, você começa a entendê-lo. Eu estava aqui antes de começarmos a nossa programação falando que seria chato se todo mundo pensasse igual. Nós temos que ter divergências de ideia, mas nós temos que andar no mesmo rumo, no mesmo pensamento, ou seja, na mesma Bíblia. Não desviando para a direita nem para a esquerda, segundo São Eu, que é o livro 67 dos crentes. A maioria que criou, e eu digo que nós tínhamos criado no passado, segundo São Eu. Eu gosto assim, eu quero isso, eu faço assim. Mas não existe esse livro, existe em você. Só são 66 livros na nossa Bíblia protestante. Amém? Então eu quero que você entenda. Não olhe mais para a aparência. Procure sondar o coração daquela pessoa. Comece a se aproximar dela se você gostou. E mesmo que você não gostou, se aproxime dela também para ajudar. Às vezes você vai receber uma ajuda gigantesca de quem menos você espera. De quem menos você olhava, porque você olhava com outros olhos. Agora comece a pedir: Senhor, eu quero olhos espirituais para conhecer os meus irmãos e as minhas irmãs, para conhecer a minha comunidade, para conhecer a minha cidade, para conhecer o meu país e conhecer o mundo que pertence ao Senhor. Porque eu só estou aqui para uma única coisa: o homem foi criado, para louvor e adoração a Deus. Não foi para ser milionário, para ser rico, para ser egoísta, para isso não. Nós fomos feitos somente para adorar ao Senhor, amém? E em nome de Jesus eu quero convidar você agora, juntamente comigo, a orar pelo caderno de oração, né? Você que está em casa. Mas antes disso eu vou orar pela aula que nós tivemos, que é a Bíblia, nós estudamos, então nós vamos fazer duas orações. Uma pelo texto, porque aquilo que eu já te ensinei desde o primeiro dia que nós viemos para a rádio. Antes de ler a palavra, ore. Terminou de ler a palavra de Deus, ore novamente. Então nós vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estas revelações. Obrigado, Deus, pelo momento que o Teu Espírito Santo esteve conosco aqui, Senhor, juntamente com eu, o irmão João, aqui na rádio. E em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. E aquilo que eu ainda não alcancei a ensinar, que Tu continues revelando ao coração de cada irmão ouvinte, de cada irmã que ouve, que eles são nossos amigos. Que eles também possam alcançar a maturidade cristã. Que eles possam ler com mais gosto a palavra do Senhor. E que ele possa olhar menos para a aparência e olhar mais para o coração, para o que a pessoa faz, para o que a pessoa é. Em nome de Jesus. Amém? E aqui você que manda, você que liga aqui na rádio, você pede, intercede, oração por você, oração pelo próximo, né? O caderninho de oração está aqui na minha mão. Nós vamos orar por esse caderno de oração, porque você confiou, né? Então, ele está aqui na minha mão e nós vamos começar a orar. Grandioso Deus e eterno Pai. Olha aqui, Senhor, este caderno de oração que fica aqui na rádio. Você que está nos ouvindo, você baixa o aplicativo, use o WhatsApp da rádio, ligue aqui, fale com o irmão João, peça a sua oração. Cada programador que passa aqui, nós conseguimos interceder por você, nós conseguimos ver a grandeza de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E eu gostaria que você, nessa manhã, saiba que esse caderno está sendo apresentado ao reino dos céus e que tua resposta virá. Seja ela qual for, pode não ser a que você mais espera, mas vai ser a melhor de todas, em nome de Jesus. Amém? E amém. Diga graças a Deus. Eu quero convidar você, né?
Você que tem o seu comércio, você que tem a sua indústria, você que tem aí algo que você é empresário, quer anunciar na nossa rádio, liga, procura, combina. Há preços acessíveis aqui, né, para você divulgar o seu produto, divulgar a sua empresa, divulgar a igreja, a denominação. E você que tem desejo no seu coração de fazer um programa na rádio, venha também, ou ligue, procure, peça endereço, tire informações. Você vai ver que nós estamos evangelizando Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo. Através dessa rádio maravilhosa, que todo mundo ouve, né? A Rádio Voz Amiga. Acesse lá no YouTube, se inscreva no canal, né? Acione o sininho lá, deixe seu like. É maravilhoso, participe. Quando é lá no nosso aplicativo, você pede louvores na hora das programações aqui, que estão fazendo programa na rádio, né? Ou você pede a sua oração, ou você deixa simplesmente um abraço para o irmão João, que está aí o dia inteiro na rádio, cuidando com todo amor, com todo carinho, para que chegue o melhor até você. Então interceda muito por essa família. João Souza, Laodiceia, Ana Lívia, né? Eles são os responsáveis que Deus deu esse grande ministério. E ajude eles em oração, né? Porque nós sabemos que as perseguições são grandes. Às vezes dá vontade de parar, desanimar. Mas eles estão aqui perseverando porque foi o Senhor que os chamou e os capacitou. Então gostaria de ter você também como um parceiro, como programador aqui na rádio, um anunciante. Ligue para nós. Lá você vai achar todos os números, né, do aplicativo. Você vai achar o número do canal, você vai se inscrever. E em nome de Jesus, esse domingo seja de bênção na sua vida, né? Eu vou orar por você agora para que esse domingo seja repleto de bênção. Você que ainda hoje vai na sua congregação, vai ouvir a palavra de Deus, vai deixar o seu louvor. Vá confiante, sem olhar a aparência. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, glorificado e exaltado é o teu nome. Senhor, muito obrigado por este domingo na tua presença. Domingo maravilhoso, sol, um ventinho gostoso lá fora, porque deu uma queda na temperatura. Obrigado, Deus, pela cidade de Campo Grande, cidade maravilhosa, linda, de moradores, ó Deus, que já a maioria conhece também a tua palavra. Seja um abençoado no dia de hoje. E saiba que se você ainda não recebeu no decorrer desse ano a bênção que você pediu, a promessa que Deus fez, ela ainda vai se cumprir. É porque Ele está te capacitando para você não perder aquilo que vier às tuas mãos. Obrigado, Deus, pelo estado de Mato Grosso do Sul, que é rico, abençoado, tem as 4 estações. Obrigado, Deus, pelo meu Brasil, um país de gente trabalhador, gente que sofre, mas que não perde a alegria, está sempre ali firme, pronto a recomeçar. Obrigado, Deus, por este mundo que o Senhor criou. Seja, Senhor, onde houver um ouvinte hoje, em qualquer país, em qualquer língua, sejam abençoados, receba a bênção do Senhor nesse dia de hoje, a que o Senhor separou para você receber. E em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro lave você e perdoe você de todas as suas falhas, de todas as suas transgressões e pecados. Fica com o Espírito Santo te abraçando, te orientando, hoje e sempre. Amém e amém.